Olá a todos. Para mim, devo dizer que é um prazer estar aqui com a Francesca e com o Paulo no Festival Ronda Leiria Poetry. Quero, antes de tudo, fazer um agradecimento também muito grande à Berna Queiroz, não é? Porque com esta resiliência, ou por esta resiliência de teimar em manter a voz da poesia viva, não é? Como diz um poema do Ruarós, o ofício da palavra, para além da pequena miséria e também a pequena ternura de designar isto ou aquilo, é um ato de amor, criar presença, e é essa presença que nós estamos aqui também a criar. Vou muito brevemente começar com as apresentações. Começo por apresentar o Paulo José Miranda, depois a Francesca Crecelli, depois começar por colocar alguns tópicos, algumas questões para conversarmos um bocadinho e para ouvirmos principalmente a vossa poesia. O Paulo é poeta, escritor, é dramaturgo, viveu já em quase toda a parte do mundo, não é? Viveu em Istambul, viajou pelo Mediterrâneo, pelo Médio Oriente, viveu 3 meses também em Macau, viveu no Brasil, e isso é curioso, viveu no Brasil entre 2005 e 2015, esteve lá 10 anos, tem 5, 6 livros de poesia, 2 deles premiados, um com o Prémio Teixeira de Pascoais, A Voz que nos Trai, e Os Exercícios do Humano, que foi prémio SPA. Tem também vários livros de ficção, aliás, foi o primeiro premiado do prémio José Saramago, com o livro Natureza Morta, A Máquina do Mundo, um dos seus livros de ficção também foi premiado com o prémio Ciranda em 2015, e o seu último livro de ficção é a Aaron Klein, não sei se conseguiram ver, que está aqui, que também é um belíssimo livro. Disse alguma coisa mal, Paulo? Algo queres acrescentar? Não, nada. Não. Obrigado. A Francesca interrompam-me se eu disser algo que esteja errado, interrompam-me e corrijam. A Francesca Crecelli também tem esta relação também com o Paulo, por ter vivido uma diversidade de países, de cidades, ser uma viajante do mundo, com esta particularidade que me parece também muito interessante, depois podemos falar um pouco sobre isso, de escrever em diferentes línguas, não é? 2 delas no seu livro que é significativamente chamado Repátria. Não sabemos qual é o original e qual é a tradução, não é? Escreve entre o português do Brasil, italianos, o espanhol, temos a tradução ainda do galego, pelo que me fui apercebendo também. O seu percurso académico é curioso, também estive a verificar isso, é também condicente com esta multiplicidade e toda esta diversidade de país e da sua condição de viajante, cidadão do mundo, cidadão de vários espaços e de várias línguas. Tem um doutoramento em estudos de língua e tradução, não é? Tirado no Brasil, um mestrado em ciência política e uma licenciatura em jornalismo e ciência política tirada em Itália, penso eu. Foi curadora também de um projeto chamado Daquela Estrela e Outra, não é? Uma homenagem ao poeta José Ungaretti e Haroldo de Campos, membro de vários comitês, de vários júris, nomeadamente Oceanos e Jabuti, não é? Os livros, ou principalmente os livros que vamos falar hoje, sempre livros bilingues, não é? Em tradução, As Curvas Negras da Terra, 16 poemas e mais um, e o livro de que já falei, Repátria. Portanto, no fundo, é de salientar um pouco entre os dois estas similitudes, não é? Estas experiências fora da sua terra, fora da sua língua,
a coincidência do Paulo ter vivido no Brasil, não é? Portanto, vivendo a sua própria língua português, mas noutro tom, noutra música, noutra tonalidade, e o facto, espero não estar com a informação errada, Francesca, se estiver, diz-me, por exemplo, da Francesca também estar a pensar vir para Portugal ou passar uns tempos em Portugal, também ter sido uma cidadã de vários mundos, com um pé em cada pátria, e há esta particularidade entre os dois. Depois, se quisermos, se acharmos que faz sentido, não é? Podemos falar do que é estar num país falando a mesma língua, mas em tons diferentes, podemos falar do acordo ou não, mas o primeiro modo que eu vos queria lançar era o seguinte, e podem responder com os vossos comentários, mas essencialmente com a vossa poesia. Eu penso que não há nada melhor do que um poema para dizermos o que muitas vezes não conseguimos dizer de outro modo. Bom, então, o primeiro modo que eu gostava de lançar, e começava pela Francesca, era o seguinte. O Paulo José Miranda, num livro que não é de poesia, que é este último livro, Aaron Klein, diz qualquer coisa como esta: somos todos estrangeiros, ou uma das personagens do livro diz: somos todos estrangeiros sobre a terra. Fernando Guerreiro, um poeta português, diz-nos também, num dos seus livros de poesia, qualquer coisa como esta: somos todos estrangeiros na nossa língua. A Francesca, num livro que se chama Repátia, diz no prefácio algo como isto: Repátia é exórdio e retorno, uma viagem de volta à poesia e às línguas que compõem estes cantos. Assim tomam corpo e assim dão vida à repátria em duas línguas principais e equipotentes, e em outras três línguas afetivamente consolidadas: o inglês, o espanhol, o catalão, línguas que também me habitaram biograficamente e em traduções heterogéneas, sobretudo o italiano e o português, nas quais busco transpor de uma margem a outra do Atlântico. Bom, eu quero começar então pela Francesca, que comentasse um bocadinho de tudo isto, e gostava de ler um poema da Francesca, exatamente para servir de mote para tudo isto. É um poema que nos diz: é uma longa estrada repatriar a alma. Há que fazer o silêncio para subir os dedos sobre o velho piano da ferrovia. É uma longa estrada repatriar a alma. A rota é na medula, descida íngreme ou subida sem estanque, demolir para construir e não de fugir do terror sem nome, de não ser contido, apanhado, compreendido. É preciso seguir adiante, no fogo e sem ar. Se a dor perdurar, é preciso ser destemido para espelhar o rosto em outros olhos distantes como num espelho. É uma longa estrada repatriar a alma. Eu queria que se falasse, que a Francesca falasse disto, não é? E desta importância da diáspora em lugares e na língua. Rita, muito obrigada. Rita, eu te agradeço por essa introdução tão rica e interessante, por essa bela leitura. E eu sinto que, de alguma forma, para além do fato biográfico, que eu tive uma vida dividida entre muitos países, né, entre principalmente também uma família italiana no Brasil, e voltei para a Itália e me criei aprendendo 3 línguas, mas para além do fato biográfico, eu acho que todo poeta tem alguma coisa de exílio em si, talvez, né? A escrita é já um gesto de exílio que caminha em paralelo à vida vivida, de alguma forma, né? E para mim foi um caminho construído e consciente a volta à língua portuguesa,
porque embora fosse a língua que eu falasse em casa com os meus pais, eu saí do Brasil com 9 anos e voltei aos 24. Então, foi uma língua que eu aprendi e falei só com meu pai e minha mãe por muitos anos. E através dos livros e da música brasileira, que foi sempre algo muito importante na minha casa. Foi um legado que a minha mãe passou para mim. Mas quando eu voltei a morar no Brasil, eu tinha 24, 25 anos, eu comecei a medir essa questão interna com o mundo externo, né? Começar a habitar uma outra língua, um outro português, e acertar as contas através da poesia, de alguma forma, porque talvez fosse essa a minha ferramenta. Muito bem, eu achei muitíssimo interessante, não é? Esta ideia de todo poeta tem algo de exílio, não é? É de facto esta ideia de que nós somos sempre estrangeiros na nossa língua e se calhar é por isso que escrevemos também poesia. Há um poema da Francesca que também nos diz sobre as palavras, deita as palavras sobre os lábios e sobre os versos as mãos brancas, não é? Parece que nós estamos a viver e a mostrar, a descobrir as palavras ao mesmo tempo que as dizemos. Passava então já ao Paulo um pouco com os mesmos motes, a mesma esta ideia de diásporas, o sempre estrangeiros ou não, sobre a nossa terra, assim como na nossa língua, e também fazia duas coisas. Lia um poema de que gosto muito do Paulo. Antes de mais, Rita, antes de mais, deixa-me então só também agradecer à Ronda pelo convite, agradecer também este evento e, em especial, porque foram as pessoas que me contactaram, à Mirna Queiroz e ao Paulo Costa. E realmente é um evento de saudar. E queria agradecer muito o convite. Agora podes então continuar. Ok, e há mesmo que todos agradecermos e continuarmos com esta resistência de fazer com que a poesia continue, com que a cultura continue, que as pessoas percebam que a poesia e a literatura não é simplesmente o essencial disto tudo, é a essência, não é? E acho que é muito importante lembrar disso. O Paulo Leminski, numa aula que podemos ver no YouTube, dizia que a linguagem é que é o maior barato. Não são as outras coisas. Ou seja, a poesia não tem que se justificar pela sua existência perante o mundo. São as outras coisas que têm que se justificar, não é a poesia. A linguagem é o maior barato, dizia ele. Eu acho essa aula absolutamente interessante, o Paulo Leminski. Há um excerto dela no YouTube, se quiserem ver. Muito interessante. Voltando atrás à questão do exílio ou do sermos estrangeiros, quando dizes que... Mas deixa-me só ler um poema teu. Posso ler, Paulo? Não. Pode ser, só que é que como estávamos no estrangeiro, eu queria só dizer uma coisa, acrescentar. Está bem, então não vai, leio depois. Tens razão, eu não tenho nada de interromper. Eu e o Paulo já nos conhecemos há bastante tempo, portanto, temos esta tendência de nos interrompermos muito mutuamente. Paulo. Desculpa, Rita, era só porque falámos, e eu vou me esquecer, falámos do ser-se... que está escrito no livro de prosa, somos todos estrangeiros sobre a terra. Depois falaste do poema do Fernando Guerreiro, de que somos todos estrangeiros na nossa língua, mas é mais longe ainda. Nós somos todos estrangeiros para cada um de nós. Cada um de nós é um estrangeiro de si mesmo. E isso advém de nós não nos conhecermos, de não refletirmos sobre isso. E uma vez mais, se é através da linguagem que nós podemos tornarmos cada vez menos estrangeiros de nós mesmos e por um lado também de nós mesmos através da linguagem, por outro lado a própria linguagem também às vezes causa essa distorção de sermos, de nos confundir, não é?
Mas seja como for, nós muitas vezes somos para nós mesmos como um vizinho e outras até como um estrangeiro, dependendo da própria relação que temos com a linguagem. E agora sim, podes. Obrigado, Rita. Não, é interessantíssimo isso tudo, não é? Porque, de facto, nós não... O sermos estrangeiros para nós próprios e nós não sabermos quem nós somos, não nos conhecermos verdadeiramente, também será uma destas razões porque fazemos algo tão estranho como a poesia, porque a poesia é algo estranho para se fazer, se compararmos, por exemplo, com a narrativa, mas eu já vos hei de perguntar por isso. O poema que eu queria ler do Paulo, e que tinha a ver com isto e com a diáspora, com tudo isto que o Paulo estava a dizer, é o exercício de 67 dos exercícios do Mano, que nos diz assim: porção, exercício 67, porção de terra desenhada a régua e esquadro por uma gramática. É isto que o humano chama país. E eu ia-te pedir, Paulo, se conseguisses, porque eu não, neste computador não consigo, se conseguisses, não passamos a outra a questão, se tu lias o poema que mandaste, o poema de Tabaco de Deus, que também tem muito a ver com isto. Tens aí à mão? Tenho, mas qual deles? Aquele que me aquele que me enviaste e que tem a ver exatamente com esta ideia da diáspora. Pode ser? Eu não consigo agora encontrá-lo. Eu enviei-te dois, Rita, peço desculpa, enviei-te o Chipre Mas lê-me o primeiro, Visitada e Como Sempre. Lê-me o primeiro. Lê-me o primeiro. Eu não sei qual era o primeiro, Rita. Eu estou até a dar os títulos. Era o Chipre Revisitado e Como Sempre. Era o Como Sempre, então. Passava-se em Chipre ou em Troia? Passava-se em Troia. Em Troia, como sempre. Era Troia, como sempre. Junto ao templo de Atena, Heitor demorava-se a contemplar a elevação do calor de julho ao longo da planície até ao Helesponto. Morrera sempre no mar a sua vontade, que ele traduzia por cuidados de homem de Estado, de homem de compromissos e família. O ócio, a esta hora da tarde, trazia-lhe a falta do irmão, que também ajudou a criar, porque esta é a nossa tarefa para com os insensatos. A rapariga, de longa trança entre os seios, escrava da casa e dos olhares troianos, anunciou-lhe ser tempo de regressar a casa. A mulher esperava-o em problemas, como se Heitor dissesse: não me encontraste. Deitou-se junto à oliveira, insistindo com os olhos em ser acariciada. Ao tentar desembaraçar-se do desejo, e enquanto a beleza gemia, pareceu-lhe escutar a voz de Paris chamando por si, anunciando talvez complicações. A escrava, agora mesmo a vir-se, com as unhas cravadas nas suas costas, não consegue fazê-lo esquecer que está em Troia, como sempre. Era um pouco esta ideia da distância e do regresso, a que tu também já respondeste muito bem. Nós regressamos, às vezes não é uma língua, não é uma pátria, mas é um regresso também a nós mesmos sempre, não é? E se calhar é um pouco para isso que a poesia nos serve. Uma outra questão que eu gostava de vos colocar, se acharem interessante ou se quiserem falar de outra coisa, podemos falar, é esta diferença. O Paulo tem esta experiência porque é escritor, tem vários romances, tem
tem escrita de poesia. A Francesca também é tradutora, não é, de vários romances, mas esta diferenciação entre a escrita de poesia e a escrita de prosa, eu penso que isso é importante agora que os livros estão confinados também aqui em Portugal, as livrarias estão fechadas, embora muitas outras lojas possam estar abertas, as livrarias estão fechadas, a não ser que sejam também papelarias, não é? A verdade é que a poesia não salva nada, a poesia não dá de comer aos poetas, quanto mais aos leitores, mas continuamos a escrever poesia e continuamos a achar que é necessário escrever poesia. Eu, quanto a mim, a poesia é um ato estranho de criação, diferente da prosa. A prosa corresponde ao nosso modo natural de vivermos a nossa própria memória e a nossa própria linguagem, não é? Nós vivemos constantemente numa narrativa. A poesia não, é diferente. Porquê que continua esta resiliência de escrever poesia? O que é que pensam sobre isto, Francesca e Paulo? Porque esta resistência em escrever estes pequenos textos, não é? Que são muito diferentes da prosa. A prosa faz parte quase deste modo natural de nós nos pensarmos, de nós vivemos a nossa memória, mas a poesia é algo diferente que nós fazemos com a nossa própria linguagem, quase um combate com ela. Não sei se querem falar sobre isso, se querem ler alguns poemas vossos. Não, deixa-me só, antes de passar à Francesca, deixa-me só dizer uma coisa em relação... eu passo logo, é só para dizer isto. Ou seja, em relação à importância ou não importância da poesia. Heidegger, num curso que fez, num célebre curso que fez, e que depois foi publicado em livro chamado Os Hinos de Hölderlin, em que ele confronta a poesia de Hölderlin, ele dizia que um povo define-se pela relação que estabelece com a sua própria poesia. O que define um povo não é a relação que ele tem com a sua própria história ou até com a economia, mas a relação que ele estabelece com a sua poesia. E pronto, e depois disto passo então à Francesca e depois, se houver tempo, falaremos de outra coisa. É uma frase interessantíssima. Eu vou ter de a escrever, portanto vais ter de a repetir. O que define um povo 20 vezes é no quadro, para não te esqueceres. O quê? Não percebi, Paulo, diz. 20 vezes no quadro, para não te esqueceres. Não, mas há depois isto tudo dá poesia e dá reflexão, dá pensamento. O que define um povo não é a relação que ele estabelece com a sua história, mas a relação que ele estabelece. Um povo define-se fundamentalmente, eu depois posso-te mandar mesmo tal como está no texto, mas um povo define-se fundamentalmente pela relação que estabelece com a sua própria poesia. Não com a sua própria história. E não com a sua própria história ou com a economia ou com a ciência. Isso é muito interessante. Incrível. É mesmo fortíssima esta frase, porque nós temos tendência a dizer que nós somos a nossa própria história, nós falamos de uma forma narrativa, mas depois é a poesia que nós vamos buscar uma certa resistência, não sabemos do quê, talvez de descobrirmos esse estrangeiro que nós somos em nós próprios. Francesca, comente, leia. Eu depois quero guardar um bocadinho, não sei se já estamos quase no fim ou não, mas depois quero guardar um bocadinho de tempo para cada um de vocês ler poemas um do outro, nós estamos aqui para partilhar sobretudo poemas e poesia e nos conhecemos. Francesca. Eu fiquei pensando, é muito interessante a observação, a lembrança do Paulo agora, e pensando que para mim sempre foi mais natural me aproximar a linguagem pela poesia e não pela prosa. Talvez porque eu tenha tido uma relação quebradiça com a língua, né? Aprendendo português e logo passando para o italiano, depois para o inglês, né? Então de forma um pouco fragmentada. Então é muito mais fácil para mim pensar em versos ou com as imagens poéticas do que na prosa. Agora que eu estou aqui na Islândia aprendendo o islandês, um dos exercícios que eu faço para
aquisição da linguagem é tradução de poesia. E eu sinto que às vezes é muito mais fácil entender um poema, que parece um texto mais difícil, do que um artigo de jornal. Então, eu tenho essa relação um pouco inversa. E fico pensando como é interessante pensar que a relação do povo islandês, né, com a literatura é algo que se confunde com não existe uma separação entre história e literatura, né, porque as sagas contêm a história do país e são um objeto literário. Se a gente pensa, vindo, né, do continente europeu ou de outros lugares onde há tantas construções históricas, o que há de histórico mais importante aqui são esses manuscritos. Então, a relação com a literatura é muito visceral, né? É algo muito interessante, estando aqui, sentindo isso na pele. Claro. E eu estava pensando, na verdade, quando eu respondi a primeira pergunta, falando sobre essa sensação de estar em exílio também como escritor, né? Eu pensei num poema do Paulo, na verdade, que eu gostaria de ler aqui para vocês. É o exercício número 9 do livro Exercício do Humano. E eu me senti muito atravessada na leitura desse poema e talvez o meu pensamento foi se casando com os versos, e por isso que eu respondi isso no começo. Na tua origem está um líquido viscoso, esbranquiçado e sujo, invadindo o ventre de alguém. Transtornada de luxúria e de palavras mágicas, dentro do corpo a sujidade infecciona e a carne incha como um furúnculo, por longos meses de febre e luta. E um dia a sujidade invade o mundo, nua, coberta só de sangue e plasma, aos gritos, sem nada e sem saber nada, sequer uma palavra. Uma lâmina afiada confere-te individualidade. Lavam-te o corpo, põem-te um seio na boca, dão-te um nome. Passas, então, a existir, tendo como futuro breve um deixar de ser no estômago destes monstros. Como não ver aqui o início da música, o início da escrita, o combate entre a resistência da matéria e a ação do espírito. Como é belo e terrível o final do frio. Belíssimo. Muito obrigado, Francesca. Belíssimo. Olha, e eu, para Paulo, responder... queres replicar? Sim, eu queria, para responder à Rita, e eu vou responder à Rita primeiro com palavras minhas e depois com um poema da Francesca, porque a questão da diferença para mim, entre a prosa e a poesia, quando eu escrevo a prosa e quando eu escrevo a poesia está sempre muito mais ligado ao dia. A poesia está sempre mais ligada às afetações que eu tenho no dia, enquanto que a prosa, na prosa está desligado delas. Não há uma relação, não sei, acho que foi a Francesca que há pouco usou a palavra visceral, não há de facto uma relação tão visceral e tão próxima da pele e do dia como a poesia para mim, ou seja, a poesia é muito mais próxima do dia e da pele do que é a prosa ou até a filosofia, que também é prosa, mas é um modo diferente de ser prosa. E por isso eu iria ler um livro, um poema da Francesca, do livro, é um poema de 2017, que eu gosto de vários poemas dela, mas este particularmente, porque tem este lado em que a poesia atenta no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, e a transforma. Este lado da capacidade da palavra transformar, de olhar, primeiro de atentar no dia, são coisas que nos passam, que não vemos, ou seja, são detritos. E a poesia o que faz é transformar os detritos em coisas boas, ou pelo menos tentar fazê-lo. E os detritos muitas vezes nós não atentarmos, não olharmos com atenção as coisas.
passarmos despercebidos por tudo. E este poema mostra bem aquilo que eu pretendo dizer, e digo muito melhor do que eu. O poema chama-se Botão. E a Francesca vai ouvi-lo talvez pela primeira vez sem música, só letra, porque vai ouvi-lo em português de Portugal. Minha mãe insistia que pregasse o botão solto à camisa de linho, que removesse o fio que já não o prendia, que refizesse o alinhavado entre as fissuras, que o mesmo se segurasse bem sobre o tecido para não ter de pregá-lo quando enfim caísse. Poderia perdê-lo pelas ruas, sem notar. Mãe que ensina a ver o frágil antes da quebradura, antes das coisas se perderem pelas ruas, antes do peito se expor à intempérie do tempo e do olhar, muito mais do que costura, mãe, olhar atenta às coisas por um fio, tê-las nos dedos com cuidado e paciência, refazer o caminho do fio entre os furos. E isto é, para mim, o que a poesia representa de mais precioso. É o olhar atento ao gesto mais cotidiano que nós não reparamos e perceber onde é que esse gesto cotidiano nos leva àquilo que é mais íntimo em nós, a nossa interioridade. Esta relação. Esse poema de Francesca, eu tinha também reparado nele, que é de facto um poema belíssimo, começa com quase pois, nada. Também gostavas de tê-lo. Também gostavas de gostava tê-lo escrito, mas eu estou primeiro. Mais do que o ter lido, gostava de o ter escrito, é verdade. Eu gosto muito de tê-lo escrito, de tê-lo lido. Muito obrigada pela leitura. Olha, já estamos mesmo no fim. Para terminar, também eu gostava de ler 2 poemas vossos, porque a ideia é esta, é conhecermos a poesia. É um autorretrato do Paulo José Miranda, o outro é o Nature Boy da Francesca, e depois, se calhar, terminávamos assim, agradecendo uma vez mais continuarmos a fazer, mesmo à distância, estes encontros. É o autorretrato 60, penso eu. Deixa-me ver. Não é o 60, mas eu tenho aqui. Bom, dá-me desculpa, Paulo. Eu tenho aqui, não sei. Eu dizia que era o autorretrato 60, mas não é, enganei-me, já não me lembro qual é que é, mas é um poema que diz assim, ou que termina assim, e depois temos o resto da vida e não chega para descobrir que no seio materno já havia uma gramática. E isto era um tópico, algo que queria que ficasse aqui. Esta ideia de que no seio materno já havia uma é o 60, sim, é o autorretrato 60. É o final do retrato 60, não é? Não, é o poema todo. O poema tem 5 versos. Não, 4. Pronto, então está. Mas é o 60, mas eu não estava a conseguir 60, mas 60. Bom, o poema é assim: depois temos o resto da vida. Porque eu estava nos exercícios do humano, tens razão, estava nos exercícios do humano e era o autorretrato. O outro, eu estava a procurar os exercícios do humano e não no autorretrato que deve estar aqui espalhado. O poema que eu queria ler da Francesca, para terminarmos, antes de agradecer, é o Nature Boy, que nos diz o seguinte: não tenho sob as pálpebras da memória uma casa mítica para a qual retornar.
Tenho perdido o cheiro dos contornos e os nomes dos objetos, as cores do jardim. É um corpo de atritos, o retorno. Só me detenho sobre as sombras das pernas, sobre o rosto de sagui emudecido. Olhamos-nos por trás da parede de vida em movimento. Converso com os mudos e os insensatos. Suporto dilúvios entre os túmulos. Você me diz, é difícil ser historiador da própria história e diz que um aceno de futuro é mais forte que a antologia de motivos para não vivê-lo. O poeta também me diz, não se surpreenda por não poder descrever o mundo. É só abordá-lo com ternura pelo nome, mas chove e não posso falar do vasto céu desse bairro. E gostava de terminar com esta ideia. O poeta também me diz, não se surpreenda por não poder descrever o mundo e só abordá-lo com ternura pelo nome. E quase que revoltamos ao poema que eu li do Ruarós, logo no início. Quero agradecer-vos muitíssimo, agradecer muito ao festival ter continuado e à Mirna Queiroz também, que foi também quem vos convidou também para estar aqui, continuarmos a falar de poesia e continuarmos a manter-nos juntos. Muito obrigado, Paulo, muito obrigada, Francesca. Muito obrigado. Muito Foi um obrigada, prazer Vitor. enorme. Prazer imenso estar com vocês.